Jornalismo e jornalistas, histórias e perspectivas de quem geralmente as conta. Egressa do curso de jornalismo da UFN, já atuou em mais de 20 projetos culturais como assessora de comunicação e produção. É pós-graduada em influência digital, conteúdo e estratégia. Hoje é repórter e produtora de conteúdo da UFN TV e atua na comunicação do seu próprio coletivo, o Peirô. Recebemos de Papo com Tainá Lopes. Seja bem-vinda, Tainá. Obrigada, Nicolas, e obrigada a todo mundo da produção. É muito significativo para mim estar aqui hoje no curso de jornalismo. Então, Tainá, por que você decidiu fazer jornalismo? Essa é uma pergunta difícil para responder. Às vezes não tem muito um grande porquê. A gente sente a vontade de percorrer uma trajetória, né? E desde a época do ensino médio eu já sabia que eu queria a área da comunicação. Então eu fiz vestibular para jornalismo, também fiz para relações públicas e acabei no jornalismo, né? Eu não sei dizer o porquê da escolha naquele momento, mas hoje eu sei o porquê, né? Às vezes a gente vai descobrindo os porquês ao longo da trajetória. Sempre gostei de contar histórias, sempre gostei de estar no meio das pessoas. Sempre gostei de alguma forma, tentar colaborar com o coletivo, com alguma pauta política ou social. Então, acho que por isso que eu decidi fazer jornalismo, né? Para contar histórias, para estar em contato com as pessoas e tentar fazer a diferença na medida do possível a partir da minha atuação profissional. Sim, e quando tu fez essa escolha, tu já se imaginava fazendo o que tu faz hoje? Sim, desde os meus primeiros anos ali no curso de jornalismo, desde o primeiro semestre aqui na Universidade Franciscana, a gente já é inserido nas disciplinas de telejornalismo, né? Com laboratório de audiovisual, com experiências de forma multimídia. E eu sempre gostei da área de vídeo, da área de TV, da área de cinema, né? Fiz estágio no antigo Laproa, né? Que agora é o Lab 6. Sempre fiz estágio na TV, a qual eu trabalho hoje, na UFN TV, mas algumas coisas da minha trajetória eu não me imaginava. Por exemplo, na parte de assessoria de projetos culturais, na parte mais vinculada à cultura, eu não me imaginava. Mas no audiovisual e na TV sempre soube que era algo que eu queria, por conta de ter essa sincronia com essa área, né? De gostar de produção, de gostar de pensar na imagem, no som e em todos esses elementos que ajudam a contar uma história audiovisual. Esse estágio que tu fez na Lab 6 e na UFN TV, de que maneira isso te auxiliou a ser jornalista que tu é hoje? De uma maneira completa, porque foi nesse lugar que eu aprendi a trabalhar da forma que eu trabalho hoje, a como contar uma história, como construir uma narrativa, a ter um ritmo, né? Eu aprendi a editar junto com a professora Nelly, junto com o Jojo, nos laboratórios, né? Nas disciplinas. E depois, ao longo do tempo, claro, a gente vai se aperfeiçoando. Mas se não fosse ali naquele momento, hoje eu não estaria aqui, eu não saberia fazer o que eu sei fazer. Né? Então, foi uma contribuição enorme, foi onde me formou e também não só com base técnica, mas com sensibilidade, né? Com aprender a olhar. O curso e os laboratórios nos ensinam, né? A TV também, quando eu fiz estágio, nos ensina a olhar como contar aquela história, como fazer aquela pauta, quais pessoas escolher, com responsabilidade sobre o que tu tá falando, né? Com calma, com atenção. Então, todas essas experiências durante a graduação aqui na UFN me formaram e forjaram a base que eu tenho hoje para trabalhar com audiovisual. E o jornalismo proporciona outras experiências e tu atuou por vários anos como assessora de comunicação dentro da TV Ovo, que atua no cenário de Santa Maria com o jornalismo cultural. Como é que foi essa experiência? Eu comecei na TV Ovo, como um estágio, né? E fazendo parte de uma equipe que fazia assessoria de comunicação, né? Então, nós éramos várias meninas e a gente trabalhava em conjunto, uma mais para a área da publicidade, a outra para a escrita do texto, a outra para a área do design. Sempre teve muito presente essa importância do trabalho coletivo. E foi na TV Ovo, com esses projetos de assessoria de comunicação e também como oficineira nas oficinas, em escolas periféricas da cidade, que eu comecei a me aproximar ainda mais do meio cultural de Santa Maria. Conhecer pessoas, conhecer artistas, conhecer a cena aqui da cidade. E aí fui me apaixonando cada vez mais, né? Tanto pela parte do teatro quanto do cinema, né? Também fazendo curtas-metragens, documentários.
E ter trabalhado com isso foi muito significativo para mim e me ensinou muito hoje para eu fazer a comunicação do coletivo que eu fundei, que eu faço parte junto com os meus colegas. Então eu penso que eu só tenho o Peirô hoje porque participei da TV Ovo e lá aprendi não só a fazer uma comunicação de forma a trabalhar assessoria de comunicação, mas a escrever projetos culturais, né? E como jornalista, de forma independente, me inserir nisso tudo. Então, trabalhar com cultura é maravilhoso, é muito bom. Às vezes, nem posso dizer isso, mas nem parece que a gente está trabalhando quando está fazendo algum projeto cultural, porque é algo que eu sou apaixonada, que eu gosto muito. Mas a gente tem que lembrar que é trabalho e que dá trabalho, sim, por mais certeza encantador que seja. E o que te levou a fazer uma pós-graduação de influência digital, conteúdo e estratégia pela PUC? Então, na época que eu me inscrevi para essa pós-graduação, era um contexto meio complicado. A gente estava na pandemia. Eu tinha recém me formado e a gente sabe que a graduação ela é só um início, né? Ela é só uma sementinha para a gente ir se aprofundando. Hoje em dia não tem mais como tu se estagnar na graduação. E eu sempre tive isso em mente. Então, depois da graduação, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer, para onde eu vou ir. E aí eu olhei para o cenário do mundo. O cenário do mundo era o digital, era a tecnologia, era estar nas redes, era estar por dentro das redes. E como eu procurava um primeiro emprego, eu pensei que ali, nessa pós-graduação de conteúdo, de estratégia, de influência, eu ia então ter mais aprendizados, ter mais conhecimento para conseguir esse primeiro emprego, para conseguir me inserir no mercado de trabalho, né? Então, foi por isso que eu escolhi fazer essa pós-graduação, porque era o que na época, digamos assim, estava mais em alta e hoje mais ainda, né? Então, aquilo que eu aprendi lá já se reformulou de um jeito 100%, digamos assim. E além de jornalista, você é formanda em teatro e hoje atua fazendo marketing do projeto cultural Memórias Teatrais, que é vinculado no Instagram do Espaço Victório Fachin. Como é o processo de apuração da construção dessas matérias? Então, esse projeto está sendo muito interessante e ele também desperta um interesse em mim por conta das vivências na TV Ovo, né? Lá na TV Ovo a gente aprendeu muito a olhar para o patrimônio, a olhar para a memória, e o Espaço Cultural Victório Fachin, ele tem essa mesma pegada. Esse projeto, ele vai olhar para as memórias teatrais do TUI, que é o Teatro Universitário de Santa Maria. Então tem documentos, tem fotografias, tem roteiros, peças da época da ditadura, todas guardadas em armários. Eu que estou trabalhando nessa parte da comunicação, em mostrar para as pessoas o que esse projeto tem desenvolvido, tem que olhar para aquele material e pensar o que disso vai despertar interesse nas pessoas. Então a gente vai lá para a sala, no meio dos documentos, das fotos, né? Até a gente tem alguns registros audiovisuais também. Nossa, que legal. E a gente escolhe e garimpa o que é mais curioso e o que faz, recorta alguma época do Teatro Universitário em Santa Maria, o que vai despertar curiosidade, o que vai ser interessante. E aí, a partir dali, a gente constrói um conteúdo, trazendo as curiosidades e trazendo um recorte histórico daquele documento, né? Para além disso, a gente faz releases, a gente tenta gravar o dia a dia do pessoal lá trabalhando no arquivo, catalogando as coisas, faz os bastidores, que eu acho que é o que sempre interessa as pessoas, né? Saber como funciona o bastidor mesmo, o pré de um projeto, eu acho que é sempre interessante. Então, tem sido uma experiência muito enriquecedora. Olhando para a tua trajetória, tu entrou na faculdade com 16 anos e com pouco tempo, digamos assim, de trajetória, tu perpassa entre o jornalismo institucional e o jornalismo cultural. Quais são as diferenças nessas áreas? Ai, que pergunta difícil. Então, eu acredito que as diferenças... Na verdade, tem mais semelhanças do que diferenças nessa área, né? Ambas a gente precisa lidar e estar no meio das pessoas, em grandes eventos, né? Saber se portar nesses momentos, saber interagir, fazer todo um networking. Mas de diferença, ai gente, não sei, tô pensando. Eu acredito que de diferenças entre esses dois setores na atuação do jornalista, a gente pode dizer que o institucional, ele precisa ter
toda uma comunicação interna entre todas as pessoas que trabalham nessa empresa. Ele precisa ter toda uma cooperação. Agora, quando a gente pensa numa assessoria para o jornalismo cultural, muitas vezes é dinâmico, é muito mais dinâmico do que o institucional. Eu estou aqui fazendo um projeto sobre memórias teatrais, então eu tenho que fazer uma assessoria em relação a isso. Depois eu estou fazendo um projeto, uma assessoria de um curta-metragem, então eu também tenho que ter um certo conhecimento sobre esse outro assunto. Então ele acaba sendo, o cultural, ele acaba sendo mais dinâmico, né? Por trabalhar muitas vezes, ao meu ver, né? Para quem deseja seguir no jornalismo cultural, quais conselhos que tu pode dar? Eu acho que para quem deseja seguir no jornalismo cultural, essa pessoa precisa estudar, e não só estudar diferentes formas de cultura da cidade de Santa Maria ou da região onde mora, mas viver essas experiências. Então, se eu gosto de jornalismo, de teatro, de dança, se eu quero trabalhar com cinema, que eu viva essas experiências, que eu participe, que eu esteja junto, que eu não fique atrás do meu computador ou dos meus livros apenas estudando e escrevendo a partir dali. Que eu esteja em loco, que eu esteja junto para conseguir sentir o que é a potência, sentir quem está fazendo a cultura gostaria que você, jornalista, transmitisse e reportasse para as pessoas. Enquanto jornalista, quais sonhos ainda tu deseja realizar? Então, eu sou uma pessoa muito desejadora, eu faço muitas coisas, mas eu acho que eu não tenho um grande sonho ainda para conquistar, porque eu fico muito feliz pelo lugar onde eu tô hoje, né? Por ter o meu coletivo, por trabalhar com assessoria e cultura, por estar na UFN TV. O que eu gostaria é me aprimorar ainda mais naquilo que eu já faço. Então, melhorar as minhas técnicas de edição, de apuração, de locução, quem sabe fazer algum determinado curso mais técnico, algum mestrado profissional que me aprofunde na parte de documentário, de reportagem, de abordagem, mas não algo para além daquilo que eu já sou e que eu já conquistei. E o que a Tainá de 16 anos diria para a Tainá de hoje? Eu diria que eu sou muito orgulhosa da minha trajetória, de todas as pessoas que cruzaram o meu caminho e que eu pude encontrar ligações de pares com essas pessoas, porque eu só consegui realizar todas as coisas que realizei até hoje por eu ter encontrado esses pares. Essas pessoas que me ensinaram, que me guiaram o caminho e que até hoje estão comigo, né? Tanto no teatro quanto no jornalismo. Então, sou muito feliz pela trajetória que eu tenho. Acho que eu sou uma pessoa bastante nova e é isso que eu diria, que eu sou muito orgulhosa de ter trilhado e trabalhar hoje com aquilo que eu amo, que é muito raro e muito importante, né? Porque poder trabalhar com o que a gente ama. E mesmo assim eu consegui conciliar essas duas áreas que eu gosto tanto, é o que me realiza e com certeza é o que realizaria a Tainá de 16 anos, porque isso tudo já estava anotado lá numa lista de desejos, e é verdade, eu anotava que eu queria trabalhar numa TV, eu anotava que eu queria fazer teatro, eu queria trabalhar com projetos culturais, e isso aconteceu, assim. Tá bom, muito obrigada, Tainá, pela tua presença, é uma alegria te ter aqui. Ter tu como nossa colega, como parceira de trabalho. Sempre que você quiser, sempre pode voltar ao programa. Muito obrigada, pessoal. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Como eu falei antes, significa muito para mim estar aqui no curso de jornalismo, que foi incrível na minha trajetória. Certo. De Papo com Tainá Lopes, egressa do curso de jornalismo da UFN, repórter e produtora de conteúdo da UFN TV. E atua na comunicação do seu próprio coletivo, o Perô. A cada semana batemos um papo com jornalistas de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram, @programa de Papo com e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!